Fala galera, estamos de volta aqui com mais uma aula de física com o professor Rodrigo Lopes. Na aula de hoje, nós vamos estar vendo a lei de Ohm, ou seja, a lei lá descoberta por George Simon Ohm. O que é que essa lei nos diz? Ela estabelece a dependência entre a causa. O que é que vai ser a causa? Vai ser a nossa DDP, que é representada pela letrinha U. Essa DDP também pode ser chamada de tensão elétrica. E o efeito? O que é que vai ser esse efeito? Vai ser a intensidade da corrente elétrica, que vai ser representada aqui pela letra I, para um resistor. Lembrando, o resistor são componentes de um circuito elétrico que é responsável por transformar energia térmica, aliás, por transformar energia elétrica em energia térmica. Essa lei de Ohm, ela vai relacionar quem? A resistência R com a DDP, que é representado por U, com a intensidade da corrente elétrica, que é representada por I. A lei de Ohm ela pode ser escrita das duas formas. Resistência é igual a U sobre I. Ou ela pode ser escrita também dessa maneira. O U vai ser igual a R vezes I. Por que que isso acontece? É só nós pegarmos essa primeira equaçãozinha aqui, ó, e resolvê-la. Lembrando que abaixo de qualquer valor tem um 1. Multiplicaria, ó, U vezes 1 vai ser o U, e multiplicaria R vezes I. Assim, a lei de Ohm pode ser escrita das duas formas. R é igual a U sobre I, ou então U é igual a R vezes I. Dependendo da questão, a gente pode usar uma das duas. O que significa cada incógnitazinha dessa? Como eu já falei, ó, o R vai ser a nossa resistência. Qual a unidade de medida? É o ohm, em homenagem ao George Simon. E ele é representado por essa letrazinha grega aqui, ômega. A tensão elétrica, que é a mesma, DDP, é representado pela letra U. E é dada em que? Em volt, que é uma letrinha V. Sempre que falar em voltagem, em volts, nós estamos falando de quê? De tensão elétrica ou DDP, diferença de potencial. E a corrente elétrica vai ser representada na nossa forma pela letra I. Ela sempre vai ser dada em ampere, né? E é representado esse ampere por uma letra A. Vamos resolver aqui alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo diz o seguinte: numa experiência de laboratório, um aquecedor de água é submetido a uma DDP, U é igual a 40 volts, sendo então percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I é igual a 0,2 amperes. Determine quem? A resistência elétrica desse aparelho. Observe, gente, a questão está pedindo para nós determinarmos quem? A resistência elétrica. Quais são os dados que ela me deu? Eu já até grifei. DDPU é igual a quem? 40 volts. Intensidade da corrente elétrica é igual a quem? 0,2 amperes. Logo, eu posso até olhar aqui. Se está pedindo a resistência, qual vai ser a melhor de nós utilizarmos? Eu pego aqui a primeira, que a resistência já está aqui isolada no primeiro membro. Então, vamos pegar essa daqui, ó. R vai ser igual a U sobre I. Substituindo, R vai ser igual o valor de U, 40, dividido o valor de I, 0,2. O valor da resistência vai ser igual. Sempre que nós estivermos dividindo números que contenham vírgula, qual a primeira coisa a se fazer? Igualar a quantidade de casas decimais. Vamos fazer bem aqui, 0,2. Observe, no 0,2 eu tenho quantos números após a vírgula? Eu tenho apenas um número, apenas o 2. Logo, eu tenho uma casa decimal.
No 40, eu tenho vírgula, ela não está aparecendo para mim, mas o que é que nós sabemos? Que depois desse zero aqui eu tenho uma vírgulazinha. Como embaixo, no 0,2 eu tenho uma casa decimal, aqui também eu vou colocar uma casa decimal, ou seja, fica 40,0 dividido por 0,2. Quando nós fazemos isso, igualamos as casas decimais, é só eu escrever esses números sem a vírgula. 40,0 fica 400, 0,2 fica 0,2, ou seja, fica apenas o 2. Observe que agora é simples. 400 dividido por 2, tem um quanto? 200, ok? Logo, a resistência desse aparelho são 200 ohms, né? Essa letrazinha grega aqui, que representa o ômega. Logo, a alternativa correta seria a letra C, ok? Observem como essa questão, ela é simples. Apenas na hora de efetuar a divisão que eu tenho que ter o cuidado com a vírgula. Mas se seguir sempre esse passo a passo, igualar as casas decimais e depois esquecer a vírgula, é bem fácil de resolver. O exemplo 2 aqui, o que é que ele me diz? Aplica-se uma DDP de 100 volts a um resistor ôhmico de resistência elétrica 20 ohms. Pergunta: qual é a intensidade de corrente que o percorre? Vamos aqui retirar, gente. A questão está pedindo a intensidade da corrente elétrica, ok? Ela me deu dois valores, a DDP, que é quanto? 100 volts, e ela me disse também qual é a resistência, são 20 ohms. Observe, vou ter que determinar a intensidade da corrente elétrica. Eu olho aqui na minha lei de Ohm. Eu vou ter que determinar nessa questão quem? O valor do I. Observem que nas duas, o I está no segundo membro. Podemos utilizar qualquer uma das duas. No entanto, é bem mais simples utilizarmos a primeira. Vamos lá. R é igual a U sobre I. Substituindo, quem é R? O R é 20 ohms. Vai ser igual. Quem é o valor da DDP? Eu tenho 100 volts dividido por I. Observe, eu tenho uma igualdade entre duas razões. Como é que se resolve? Multiplica meio pelos extremos. Vou colocar umzinho aqui subentendido. 20 vezes I, eu tenho 20 I. Vai ser igual 100 vezes 1, eu tenho 100. Logo, esse 20, ele está multiplicando. Ele vai passar para o outro lado como? Dividindo. Fica 100 dividido por 20. Valor de I vai ser igual. Posso cortar dois zeros. 10 dividido por 2, eu tenho 5. Ou seja, o valor da intensidade da corrente elétrica é 5 amperes. Observe que essa mesma lei de Ohm, eu posso determinar tanto o valor de I, ou o valor da DDP, ou o valor da resistência elétrica. Vamos aqui para um terceiro exemplo. Ele é bem parecido com o primeiro. Numa experiência de laboratório, um aquecedor de água é submetido a uma DDP de 40 volts, sendo então percorrido por uma corrente de intensidade 0,5 amperes. Nós vamos determinar quem? A resistência. Observem que esse exemplo é muito parecido ao primeiro, só muda alguns dados, né? A resistência nós não sabemos, DDP 40 volts e a intensidade da corrente elétrica 0,5 amperes. Logo, vamos utilizar nossa lei de Ohm, R é igual a U sobre I. R vai ser igual. Quem é o valor de U? 40. Sobre, quem é o valor de I? 0,5. Valor da resistência vai ser igual. Novamente, eu tenho uma divisão de números com vírgula. Como é que a gente faz?
é 40 dividido por 0,5. O 0,5, eu tenho uma casa decimal. Logo, eu acrescento o vírgula 0 no 40 para ficar também uma casa decimal. Escrevendo ele sem a vírgula, eu tenho 400 dividido por 5. Isso aqui vai dar quanto? Sempre que eu tenho números com muitos zeros, eu posso esquecer esse primeiro zero aqui, ó, e deixar apenas o 40. 40 dividido por 5 é 8. Aí é só coloco o zero. Logo, a resistência desse material, né, desse resistor aqui, é 80 ohms, ok? A resistência, nesse caso, vai ser 80 ohms. A alternativa correta seria a letra B. É bem simples utilizar a lei de Ohm. É só nós termos atenção ao que é que ela está pedindo, ok? A aula de hoje basicamente era para isso. Ficou alguma dúvida? Volta lá e veja a resolução dos exemplos. Até a próxima.